A semana que termina foi marcada pela entrada de 6 novos países no BRICS, bloco originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O grupo anunciou na quinta-feira que a Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã se juntarão aos fundadores a partir de 2024. A expansão do BRICS foi o principal assunto da 15ª Cúpula de Líderes do bloco, que aconteceu na cidade sul-africana de Joanesburgo. Esse era um pleito principalmente da China, a segunda maior economia do mundo. O Brasil tinha restrições quanto ao tema, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou apoiando o ingresso de novos membros depois que os chineses prometeram apoiar uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. O Durma com Essa da terça-feira explicou como o presidente tentava emplacar o seu antigo desejo de figurar no mais importante conselho da Organização das Nações Unidas. A ampliação do bloco demonstra a força política do BRICS, mas a entrada dos 6 novos países pode diluir a capacidade do Brasil de ser um dos seus principais articuladores. A Isadora Rupp conversou com professores de Relações Internacionais para entender como a expansão do grupo afeta a posição geopolítica do Brasil. Na Rússia, o líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu após a queda de uma aeronave que voava de Moscou a São Petersburgo. O episódio ainda está cercado de dúvidas. O governo americano declarou que o jato não foi atingido por um míssil porque a OTAN, a aliança militar das potências ocidentais, monitora o lançamento de mísseis em território russo. Prigozhin era um dos principais desafetos de Vladimir Putin. Em junho, o mercenário liderou um motim contra o exército russo em meio à guerra na Ucrânia. O presidente da Rússia prestou condolências à família da vítima em meio a suspeitas sobre sua participação no episódio. O Durma com Essa da quinta-feira contou sobre a conturbada relação de Prigozhin com Putin e falou sobre uma visão difundida no Ocidente de que a Rússia é um estado mafioso, termo usado pela revista inglesa The Economist. No Brasil, a Câmara deu aprovação final ao novo arcabouço fiscal, que agora vai à sanção presidencial. A norma vai substituir o teto de gastos criado no governo Michel Temer, limitando em 70% o crescimento de despesas em relação ao aumento da receita, com piso de 0,6% e teto de 2,5%. A votação tinha virado uma queda de braço entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o governo. Ela envolve uma mini-reforma ministerial esperada para os próximos dias. O vice Geraldo Alckmin elogiou o empenho de Lira na aprovação do texto numa tentativa de acalmar os ânimos. A nova regra fiscal dará as bases para o orçamento de 2024 que o governo precisa enviar ao Congresso até o dia 31 de agosto. O Marcelo Rubissec explicou sobre como o executivo tenta equacionar os cálculos para conseguir cumprir a meta de zerar o déficit dos cofres públicos no próximo ano. O Nexo também fez um balanço sobre o saldo da reforma para as contas públicas, para a economia, para o governo, para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e para o presidente da Câmara, Arthur Lira. No Supremo, o julgamento sobre a implementação do juiz de garantias terminou com um voto favorável da maioria dos ministros. A medida tinha sido aprovada pelo Congresso em 2019, mas estava suspensa por liminar desde então. Na quarta-feira, o Supremo fixou um limite de até 2 anos para que as cortes do país se adequem à realidade de possuir um segundo juiz, que terá a função de acompanhar as investigações e tomar decisões cautelares, como buscas e apreensões e prisões preventivas. Essa e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.